Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Finanças. Neste vídeo nós vamos falar sobre os demonstrativos contábeis e sobre fluxo de caixa livre. Vamos ver então quais são os principais aspectos que vamos abordar nesse vídeo. Vamos dar um panorama geral no demonstrativo do resultado, na demonstração do resultado do exercício DRE e no balanço patrimonial, com o objetivo de extrair as principais informações desses demonstrativos para que nós possamos calcular o Economic Value Added, o EVA, o Return on Invested Capital, o ROIC, o fluxo de caixa livre, Free Cash Flow, e o Market Value Added, MVA. Então vamos lá, começando com a demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício mostra o resultado da empresa em um determinado período, geralmente um trimestre ou um ano. Para chegar no resultado, a DRE é parte da receita bruta que a empresa teve no período. Tira os impostos sobre vendas, que são IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, e chega na receita líquida. Tirando o custo da mercadoria vendida, ou no caso de serviços, o custo do serviço prestado, nós chegamos no lucro bruto. Do lucro bruto, vão aparecer as deduções de despesas operacionais, que podem ser marketing, vendas, despesas administrativas, despesas com salários, aluguel, entre outras despesas operacionais. E aí nós chegamos no EBITDA. O EBITDA é uma sigla em inglês, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization. Em português seria lucro antes de juros, imposto de renda, depreciação e amortização. E em seguida, nós tiramos as despesas de depreciação e amortização e chegamos no EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, lucro antes de juros e imposto de renda. Claro que o demonstrativo do resultado continua, até chegar no lucro líquido, vai colocar o resultado financeiro e depois o imposto de renda. Mas como o nosso objetivo, como dito anteriormente, é chegar no EVA, no ROIC, no Free Cash Flow e no MVA, todos eles indicadores que medem o resultado operacional da empresa, nós vamos parar nessa linha do DRE porque nenhum resultado financeiro nos interessa. O primeiro índice que a gente consegue calcular com base na DRE, e às vezes até aparece uma linha no DRE com esse indicador, é o NOPAT, Net Operating Profit After Tax. O NOPAT nada mais é do que EBIT menos o imposto de renda que incidiria sobre as operações. Note que isso é diferente do imposto de renda que a empresa paga, já que a empresa paga o imposto de renda incluindo o resultado operacional. Então, para achar o NOPAT, nós vamos multiplicar o EBIT vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda. Se a empresa paga 25% de imposto de renda e o EBIT foi 100, por exemplo, então o NOPAT vai ser 75, indicando que incidiriam R$ 25 de imposto de renda caso a empresa só tivesse operações. Claro que o resultado financeiro vai fazer com que o imposto de renda pago seja diferente. Qual que é a interpretação do NOPAT? O NOPAT indica o resultado operacional da empresa, pois exclui todas as decisões financeiras. Se o NOPAT está negativo, isso indica que as receitas não foram suficientes para pagar cada uma das linhas que nós deduzimos antes. No caso, imposto sobre venda, CMV, despesas operacionais e de depreciação e amortização também, e o imposto de renda que incidiria sobre as operações. Então esse que é o NOPAT. Agora vamos ver um outro demonstrativo contábil extremamente importante, o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma espécie de fotografia da posição financeira da empresa em um determinado momento. Então, ao contrário da DRE, que é de um período, referente a um período, o balanço patrimonial é uma fotografia, um shot do momento da condição financeira atual. E o demonstrativo, o balanço patrimonial, mostra do lado esquerdo os ativos e do lado direito os passivos e o patrimônio líquido. Os ativos são os bens e os direitos que a empresa possui. Os passivos são as obrigações que a empresa possui. E o patrimônio líquido é o valor aplicado pelos acionistas, seja na fórmula de capital social, seja na forma de lucros acumulados. Vamos ver alguns exemplos de contas de ativos e passivos e patrimônio líquido. Lembrando que tanto o passivo quanto os ativos são divididos em circulante ou não circulante de acordo com o período de maturidade desses ativos ou passivos. Então, por exemplo, passivo circulante inclui caixa, contas a receber, estoques e aplicações financeiras. Repare que tudo é bem, como estoque, ou direitos, como contas a receber da empresa, certo?
No ativo não circulante, por exemplo, nós temos o imobilizado, que é um bem da empresa, né? Imobilizado bruto, que tirando a depreciação acumulada, chegamos no imobilizado líquido, é assim que aparece no balanço. Do lado direito, nós temos o passivo circulante. Repare que isso são as obrigações da empresa. Ela tem que pagar salários, ela tem que pagar fornecedores, ela tem os seus empréstimos de curto prazo no passivo circulante, empréstimos de longo prazo no passivo não circulante. E o patrimônio líquido. O patrimônio líquido que é o valor que o acionista coloca na empresa. É bem importante a gente, desde já, diferenciar capital de terceiro do capital próprio. Capital de terceiros é o que está no passivo, é a dívida. A dívida é o capital de terceiros, portanto, né, que vem de bancos, debêntures, etc. E qual que é a característica do capital de terceiros? O capital de terceiros possui um risco maior, mais risco financeiro. Por quê? Porque se a empresa não pagar o banco, por exemplo, os seus empréstimos, o banco tem por contrato o direito de pegar as máquinas, os terrenos da empresa, os bens da empresa. O que acontece é que a empresa acaba falindo. Agora, se a empresa não pagar o capital próprio, ou seja, os acionistas, não tem problema, teoricamente, porque os acionistas não têm direito legal de cobrar a empresa de remunerá-los. Mas isso tem um custo. O fato de que o acionista tem um risco muito maior quando ele investe na empresa do que o banco, já que ele não tem direito aos bens da empresa, caso a empresa não pague, o custo do capital próprio costuma ser bem mais elevado do que o custo do capital de terceiros. Então, capital de terceiros, dívida, risco maior, custo menor. Capital próprio dos acionistas, risco menor, só que um custo maior. Muito bem. Nas contas do balanço patrimonial, existem as contas operacionais e as não operacionais. Tanto as dos ativos quanto dos passivos podem ser classificadas dessa maneira. Os ativos operacionais são aqueles necessários para suportar as operações da empresa. E os passivos operacionais são aqueles gerados naturalmente a partir da atividade operacional da empresa. Então, uma dica para a gente conseguir classificar corretamente se uma conta é operacional ou não, é perguntar se ela paga ou não ou rende juros. Se ela pagar e render juros, a tendência é que ela seja o quê? Uma conta não operacional, certo? Não gerada pela operação. E outra dica é ver se é uma responsabilidade do diretor financeiro. Se cabe ao diretor financeiro decidir, em geral é algo não operacional. Então, vamos ver aqui no nosso balanço patrimonial anterior e classificar as contas. Veja, o caixa é bastante polêmico. Tem livros que consideram o caixa como operacional e livros que consideram como não operacional. Nós vamos considerar como operacional aqui. Contas a receber é um ativo operacional. Por quê? Porque a empresa precisa ter contas a receber para ter as suas operações. O estoque, exatamente a mesma coisa. Aplicações financeiras já é uma conta não operacional. É uma conta não operacional, primeiro, porque é a decisão do diretor financeiro, o quanto que a empresa vai aplicar, deixar em aplicações financeiras. E segundo, que rende juros. Então, como dissemos, o que rende juros é não operacional. No ativo não circulante, nós temos o imobilizado. O imobilizado também é necessário para as operações, portanto, o imobilizado é um ativo operacional. E nós vamos pegar o imobilizado líquido. Outra conta importante é o passivo circulante. Dentro dos passivos, na verdade, a gente também pode classificá-los como operacionais e não operacionais. Fornecedores, salários a pagar e provisões. Se você não lembra o que é provisões, provisões de perdas judiciais, por exemplo, né? A empresa tem alguns processos e provisiona, antecipa a perda desses processos porque ela sabe que a probabilidade dela perder já é alta. Então essas contas elas são geradas automaticamente a partir das operações, certo? Ao contrário dos empréstimos e do patrimônio líquido, que são não operacionais, porque isso é uma decisão do diretor financeiro, onde ele vai se financiar, e também é uma coisa que rende juros, né? Os empréstimos, a empresa paga juros. Muito bem, aí tem um índice extremamente importante que é o TNOC, Total Net Operating Capital. O Total Net Operating Capital é dado pelo ativo circulante operacional, no caso caixa, contas a receber, estoque, menos passivo circulante operacional,
no caso fornecedores, salários a pagar e provisões, nesse nosso exemplo, e isso dá o NOC, Net Operating Working Capital. E se você somar o ativo não circulante operacional, você chega no TNOC. Vamos entender um pouco melhor o TNOC. O TNOC, então, é a quantidade de capital operacional necessária da empresa para rodar o negócio. Você pega tudo que a empresa precisa ter, caixa, contas a receber, estoque, imobilizado, intangível, tudo que ela precisa ter, e vai tirar o que as operações geram naturalmente. Então, quanto que a empresa precisa se financiar? Quanto que ela precisa pegar de dívida e de patrimônio líquido? É justamente o TNOC, que é o capital operacional que a empresa precisa para rodar o negócio. E esse capital irá vir da dívida e do patrimônio líquido, seja do capital de terceiros, como nós dissemos, ou do capital próprio. Então é isso que a empresa precisa se financiar. Certo? O NOPAT tem algumas limitações, né? Nós falamos do NOPAT, Net Operating Profit After Tax, e a primeira limitação é que ele não considera a necessidade de remunerar os credores e os acionistas. Certo? Então, nós tivemos lucro, mas, poxa, a gente tem que pagar juros e nós temos que pagar dividendos e não pagamos. Então, em outras palavras, ele desconsidera o custo de capital, do custo do capital empregado. E aí, por isso, nós temos o índice EVA. Outra limitação do NOPAT é que ele não considera a necessidade de investimento adicional em capital operacional. Ou seja, a gente não pode sair distribuindo o NOPAT, porque nós precisamos o quê? Investir na empresa, eventualmente comprar uma nova máquina, eventualmente aumentar o nosso nível de estoque, e para isso nós usamos o Free Cash Flow. Vamos entender então o EVA e o Free Cash Flow. Primeiro o EVA. O EVA, como nós dissemos, ele parte da necessidade de que o NOPAT não considera o custo do capital empregado, que é o quê? A remuneração aos acionistas e o pagamento dos juros do banco. Qual que é o custo do capital empregado? Então nós pegamos o WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital, que é o percentual ponderado que o acionista e o credor deseja da empresa, e multiplica pelo TNOC, Total Net Operating Capital, que é a quantidade de capital operacional que a empresa necessita para rodar o negócio. Então você multiplica aqui a quantidade pelo preço, e isso dá o nosso custo de capital, certo? O custo do capital empregado. Se o EVA for zero, né? Se depois de fazer essa subtração o EVA deu zero, a empresa está gerando resultado operacional suficiente para pagar, como nós dissemos lá no NOPAT, imposto sobre vendas, CMV, despesas operacionais, imposto de renda que incidiriam sobre as operações e também o custo do capital empregado. E no final do dia não sobrou nada, ou seja, o acionista vai receber exatamente aquilo que é esperado, exatamente o WACC que ele queria receber. O EVA positivo significa que a empresa está gerando valor econômico, ou seja, está aumentando a riqueza do acionista, significa que o acionista está recebendo mais do que ele gostaria de receber, um valor acima do WACC. Nós podemos calcular o EVA percentual. O EVA percentual é dado pelo ROIC. ROIC, Return on Invested Capital. É o retorno sobre o capital investido. Qual que é o retorno? O retorno é o lucro, né? O lucro operacional, o NOPAT. E qual que é o capital investido? Nós já vimos que nós investimos TNOC nas operações, certo? Que é o capital operacional que a empresa precisa para rodar o negócio, né? E ok, então se o ROIC é o EVA percentual, o ROIC ele deve ser comparado com o WACC para ver quanto por cento de retorno os acionistas e os credores tiveram, né? Se o EVA for zero, significa que o acionista vai receber exatamente aquilo que é esperado, certo? O que implica que o ROIC e o WACC vão ser iguais. E a gente consegue provar isso matematicamente, olha só. O EVA é o NOPAT menos o WACC vezes TNOC. Se nós passarmos o WACC vezes TNOC para o outro lado, nós temos que, quando o EVA vale zero, nós temos que NOPAT é igual ao WACC vezes TNOC. Passando o TNOC e dividindo, temos que NOPAT é sobre TNOC, que é o próprio ROIC, é igual ao WACC. Então, nós temos, quando o EVA é positivo, o ROIC é maior que o WACC, e aí nós estamos aumentando a riqueza do acionista. Quando ao contrário, o ROIC é menor que o WACC, o EVA é negativo, então a riqueza do acionista está sendo destruída. E quando nós temos o caso aqui de cima, que o EVA é igual a zero e o ROIC é igual ao WACC, o acionista recebe exatamente aquilo que é esperado. Muito bem,
nós vimos que agora o EVA tem o NOPAT tem uma outra limitação. Ele não considera necessidade adicional em investimento em capital de giro, o investimento adicional em capital de giro. Então, ela não considera que a empresa tem que investir. E quanto que a empresa investe? Bom, o cálculo do investimento que a empresa faz de um ano para o outro pode ser dado pelo delta TNOC. O delta TNOC é o TNOC de um ano menos o TNOC do ano anterior, né? Com isso, a gente consegue ver qual foi o capital operacional adicionado de um ano para o outro. Então, você só pode distribuir o dinheiro depois que você pagou todas as suas contas que incidem lá no NOPAT, né? Imposto sobre vendas, custo da mercadoria vendida, depreciação e amortização, outras despesas operacionais, imposto de renda, e também que você fez os seus investimentos. E depois disso, o fluxo de caixa, você sobra o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é a quantidade de fluxo de caixa proveniente das operações restante após investimento em ativos. Você comprou uma máquina, você investiu. É o fluxo de caixa disponível para distribuir aos investidores, né? Na verdade, você tem 5 usos que você pode fazer com o Free Cash Flow. Uma vez que sobrou dinheiro, você pode pagar juros da dívida, pagar o banco, pagar o principal da dívida também para o banco, a dívida que você fez. Você pode distribuir, né, na forma de pagamento de dividendos. Você pode recomprar ações, né, dos seus acionistas, reduzir o número de ações, ou você pode adquirir ativos não operacionais. Por exemplo, você pode fazer aplicações financeiras, né, de curto prazo, falando, olha, eu não precisei investir agora, mas talvez eu precise em breve, então você segura esse dinheiro para fazer um investimento próximo. Muito bem, como que nós interpretamos o Free Cash Flow? Se nós temos um Free Cash Flow negativo, isso é necessariamente ruim? Então, vamos ver isso, se essa pergunta é sim ou não a resposta, né? Então, matematicamente, é fácil de ver se o Free Cash Flow está negativo, ou o NOPAT é baixo, ou o delta TNOC é alto. No caso do NOPAT baixo, a empresa está com baixo resultado operacional. Nós já vimos que NOPAT baixo é negativo para a empresa, é sempre ruim, né? Agora, o delta TNOC pode estar alto, certo? E aí a gente pode comparar com a depreciação da empresa, para ver se a empresa está pelo menos repondo os ativos necessários. E aí, se o NOPAT está alto, indica que a empresa está investindo em capital operacional, ou seja, às vezes ela comprou uma máquina e aí fez com que o TNOC de um ano para o outro aumentou, né? Então, se está acontecendo esse segundo caso, se o delta TNOC está alto, nós temos que ver o que? Se esse crescimento foi sustentável. Então, nós vamos comparar o que? O ROIC com o OC, já que no ROIC nós temos apenas os dados de um ano, enquanto no Free Cash Flow nós temos de 2 anos, né? De um ano menos o outro. Então essa diferença de um ano para o outro pode estar pesando negativamente. Então, qual que é o resumo? O Free Cash Flow pode ser negativo, desde que seja em virtude de um alto investimento em capital operacional e que esse investimento seja sustentável, ou seja, que com esse investimento o ROIC permaneça acima do WACC, ou seja, o acionista continua ganhando mais do que esperado ou pelo menos igual. O último índice que nós vamos abordar aqui é o MVA, que é o Market Value Added. O Market Value Added é o valor de mercado da empresa menos o patrimônio líquido. O valor de mercado, que é diferente do valor contábil, né, o book value é diferente, o valor de mercado é o preço de ação vezes o número de ações que a empresa tem. Então isso aqui indica o quê? A quantidade. Então isso indica o quanto que a empresa valeria se os acionistas quisessem vender ela hoje. Então os acionistas se desfazem das suas ações pelos preços que elas valem. Então esse é o dinheiro que os acionistas receberiam se eles vendessem a empresa agora. E o patrimônio líquido indica a quantidade de dinheiro que os acionistas colocaram na empresa, certo? Então, no fundo, o MVA é uma relação entre a quantidade de dinheiro que os acionistas colocaram na empresa desde sua fundação, representada pelo patrimônio líquido, seja na forma de lucros acumulados ou de capital social. Então, a quantidade de dinheiro que os acionistas colocaram na empresa desde sua fundação, menos, comparando, na verdade, com o dinheiro que eles receberiam se eles vendessem a empresa, que é o valor de mercado da empresa. Então, mostra o valor de mercado que a empresa adicionou desde sua fundação. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Convido vocês a entrar no nosso site
www.dascalos.com.br e assistir os outros vídeos lá. Muito obrigado, um abraço.